Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2019 e neste trimestre nós estamos estudando o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita que introduz o assunto de cada lição. Se você clicar na lição, no nome da lição, você tem acesso aos slides gratuitamente. Também nós temos disponível no nosso site os hinos que são indicados para serem cantados no assunto de cada lição. Se você clicar no hino, você tem acesso ao áudio e também à letra escrita para que você possa ensaiar e cantar com os irmãos na Escola Bíblica Dominical. Nesta semana, nós estamos estudando a lição de número 6, as cortinas do tabernáculo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós vamos estudar não só as cortinas do tabernáculo, nós vamos estudar também as cobertas do tabernáculo, também nós vamos estudar as cores e seus significados, a beleza interior das cortinas e também a falta de formosura externa das cobertas do tabernáculo. Nós vamos também ver qual o significado da beleza interna no lugar santo e a glória de Deus no lugar santíssimo. Deus possa ricamente nos abençoar e nos dar vitória em nome de Jesus. As cobertas externas e as cortinas internas. As cortinas, elas separavam, as cortinas escondiam e as cortinas também adornavam o tabernáculo. As cortinas separavam os homens de Deus. Porque os homens, eles são pecadores. Deus, ele não aceita o pecado. Por isso, os homens estavam separados de Deus através das cortinas. Deus é santo e o homem é pecador. Deus é puro e o homem é impuro. Os homens procuram esconderem-se de Deus. Muitos estão por trás das cortinas do pecado, escondendo os seus atos profanos, escondendo os seus pecados. Tudo está visível aos olhos de Deus. Não há como os homens se esconderem de Deus. Tudo está visível, tudo está às suas vistas, tudo está patente aos seus olhos. As cortinas do interior do tabernáculo guardavam a beleza interior do tabernáculo. Agora, no tabernáculo humano que Deus criou, que Deus fez para habitar neste tabernáculo humano, hoje muitos homens estão, ao invés de embelezar esse tabernáculo humano com a presença de Deus, ao invés de adornar esse tabernáculo humano com a presença do Espírito Santo, os homens estão escondendo a sua sujeira, estão escondendo as imoralidades, estão escondendo o pecado. Mas o Senhor Deus, que vê todas as coisas, que é onisciente, Ele está a perceber, Ele está a ver todas estas coisas. As cortinas do tabernáculo, elas adornavam o seu interior com os seus desenhos, com as suas cores significativas. Dentro do tabernáculo, os desenhos que haviam lá
dos querubins, as cores significativas dentro do tabernáculo, as peças de ouro que estavam dentro do tabernáculo embelezavam o tabernáculo. A beleza interior do tabernáculo humano, ela não é construída de desenhos, ela não é construída de peças, mas a beleza interior no tabernáculo humano, ela é adornada quando o homem está cheio do Espírito Santo de Deus, quando o Espírito Santo está trabalhando gloriosamente na sua vida, através da sua obra regeneradora pela palavra de Deus. Então é assim que o Espírito Santo trabalha o caráter humano e adorna o seu interior, adorna embelezando o interior do homem com a palavra de Deus. A mudança de vida faz com que o homem viva cheio do Espírito Santo. A mudança de vida, a mudança de caráter faz com que o homem viva uma vida de paz, viva uma vida de alegria, viva uma vida de gozo e de satisfação. A beleza gerada pela palavra e o Espírito no interior do homem não fica restrita somente ao homem. Veja que no tabernáculo, a beleza interior do tabernáculo era restrita apenas aos sacerdotes. Só os sacerdotes contemplavam a beleza do tabernáculo de Moisés. Só os sacerdotes, eles contemplavam a beleza que estava ali dentro do tabernáculo. Mas no tabernáculo humano, quando o Espírito Santo trabalha, regenerando este homem através da palavra de Deus, através do poder de Deus, a beleza desse tabernáculo humano, ela é expressada, ela é demonstrada para todos que vivem ao seu redor, para todos que estão ao seu redor. Todos podem contemplar a beleza do tabernáculo humano quando este homem é cheio do Espírito Santo, é cheio de Cristo, é cheio de Deus, é cheio da palavra de Deus. Todos podem observar nele esta beleza e todos dizem então, testemunhando deste homem, dizendo: este homem é cheio de Deus, este homem tem a palavra de Deus, este homem tem o Espírito de Deus, este homem é cheio de graça, é cheio de alegria, é cheio de satisfação de vida, porque ele é embelezado interiormente, ele é cheio do Espírito Santo de Deus. As cobertas e as cortinas do tabernáculo. Os detalhes dessas cortinas eram complexos. Os materiais das cortinas eram específicos, mas a leitura da estética do tabernáculo teria que ser simples, conforme a vida simples do deserto, para facilitar a montagem e a desmontagem do santuário durante a peregrinação do povo no deserto. Então vejam que os detalhes eram complexos, os materiais eram específicos, mas a leitura estética era simples, porque o santuário era montado e desmontado durante as idas e vindas, durante o percurso do povo de Israel no deserto. A coberta exterior, a que ficava por fora e vista por todos os homens, era feita de peles de animais marinhos, texugos ou golfinhos. Os golfinhos eram exclusivamente da água. Há uma dúvida sobre os texugos, mas os texugos pertencem à família dos mustelídeos, que inclui animais conhecidos como a lontra e também as doninhas. Tanto as lontras como as doninhas são animais
marítimos, assim também como os texugos que fazem parte desta mesma família. Deus, ele não arquitetou o tabernáculo com uma beleza externa. O material usado era rústico e também era resistente, mas era suficiente para suportar a condição climática intensa do deserto, que mudava a cada instante. Os temporais, os ventos, enfim, eram fortes e teria que suportar todas essas condições climáticas, e suportavam. Era rústico, não tinha beleza, não tinha formosura, mas suportava todas essas situações, todas essas condições climáticas que havia no deserto. As tábuas de madeira de acácia e as bases de prata, as tábuas eram revestidas com ouro no lado interno e sustentava essas cobertas. As cobertas exterior do tabernáculo está correlacionada com a natureza de Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre os homens, conforme João escreveu no capítulo 1, e o versículo de número 14, ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, cheio de graça e de verdades, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Isaías também profetizou a humanidade de Jesus Cristo no capítulo 53 e o versículo de número 2, está escrito: pois foi crescendo como um renovo perante ele, como a raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura, não tinha beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então veja que a parte externa, aquilo que se via, aquilo que o povo via no tabernáculo, não tinha beleza. Jesus Cristo também, os homens olhavam para Cristo, mas olhando para Cristo, os homens não viam beleza, porque não tem Cristo. Quem tem Jesus na vida, ele vê a formosura de Jesus. O próprio Isaías, no capítulo 9, o versículo de número 6, ele disse que Jesus é maravilhoso. E Jesus é maravilhoso para aqueles que têm Jesus na sua vida. Jesus é glorioso porque ele, para aqueles que têm Cristo na vida. Com a construção do tabernáculo, todo o deserto se tornou santo, com uma morada especial de Deus entre Israel. Tanto as cobertas quanto as cortinas feitas para o tabernáculo eram figuras e tipos de Cristo. Na Bíblia nós temos as figuras e os tipos de Cristo. Nós temos as metáforas, nós temos as parábolas, pois que cada elemento e material tinha um tipo celestial. Todos os materiais utilizados no tabernáculo tinham um significado especial e celestial, começando com as cobertas e as cortinas do tabernáculo. Eram uma linguagem figurada de algumas características da obra redentora de Cristo. Tudo, começando do tabernáculo, tudo que foi arquitetado por Deus e colocado nas mãos de Moisés para que construísse esse tabernáculo, tudo tinha a figura de Cristo. Cristo tornou-se a nossa cobertura perfeita, cobrindo os nossos pecados. O Salmos 32 e 1 diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Cristo tornou-se a nossa cobertura perfeita, assim como as cobertas do tabernáculo. Por baixo da coberta exterior do tabernáculo, havia uma coberta de peles de carneiro
e essas peles eram tingidas de vermelho. Por baixo das peles de carneiro havia outras cortinas de peles de cabras. As peles eram brancas, não eram tingidas, conforme Êxodo capítulo 26, versículos de 7 a 13. E por último havia uma quarta cortina ou uma quarta cobertura feita de linho branco e fino, com bordados das figuras de querubins. Estas figuras, as figuras dos querubins, eram vistas apenas pelos sacerdotes que poderiam estar dentro do tabernáculo, porque as figuras estavam na parte interna. Suas cores em púrpura, escarlate e azul lembravam o céu de glória. João 14, versículos de 1 a 3 diz: não se turbe o vosso coração, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. E ele continua dizendo: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então lembrava este céu de glória, a púrpura, o escarlate azul, as cores que estavam no tabernáculo lembravam o céu de glória do Senhor nosso Deus. A coberta tingida de vermelho aponta para Cristo e seu sacrifício na cruz, porque o vermelho é o símbolo do sangue de Cristo para a remissão do pecado do pecador. Não importa o quanto sujo você se sinta, não. O arrependimento, ele é a decisão correta que qualquer pessoa toma para ser remido, para ser perdoado do seu pecado. Talvez você esteja dizendo: o Senhor não perdoa o meu pecado, Deus não me perdoa, o meu pecado é muito grande. Quantas pessoas dizem assim? Mas Deus, através de Jesus Cristo, ele perdoa todo o pecado do homem, ele perdoa toda a culpa do homem. Na primeira carta de João, capítulo 1, e o versículo de número 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, volte-se para Deus, arrependa-se dos seus pecados. Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, ele derramou o seu sangue por nós, para que agora o homem possa ter esta oportunidade de chegar-se a Deus através de Jesus e receber o perdão. Não se deixe abalar com os enganos de Satanás. Não se deixe vencer pelo medo, pelas acusações e julgamentos humanos. Arrependa-se e receba então a alegria da salvação, receba a alegria do perdão, receba a alegria da graça de Deus, a alegria do Espírito Santo na sua vida. Você só a tem se você se arrepender dos seus pecados. Jesus, ele está pronto para te perdoar, mas é necessário que você chegue-se a ele arrependido e quebrantado. As cortinas feitas de peles de cabras brancas, sem serem tingidas, revela uma ideia de pureza e justiça do nosso Salvador. Marcos, por quê? Porque os olhos humanos, o olho humano, quando não contempla, não consegue, o homem natural, ele não consegue ver Jesus como Deus. Ele vê Jesus como homem. Mas aqueles que têm olhos espirituais, que têm visão espiritual, vê Jesus como Deus, vê Jesus como Salvador, vê Jesus como libertador, vê Jesus como consolador,
vê Jesus como aquele que pode ajudá-lo em todos os momentos difíceis e todas as circunstâncias difíceis da sua vida. Marcos capítulo 6, versículo 3, disseram: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não estão conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se em Jesus. Por quê? Porque eles olhavam para Jesus com olhos humanos, não tinham olhos espirituais, os olhos não tinham olhos espirituais, e por isso eles olhavam humanamente para Cristo. Ele, no entanto, Jesus, era o Verbo, a palavra viva, feito carne. Jesus, ele é o Verbo, Jesus é a palavra. Quando você recebe Jesus na vida, você recebe a palavra de Deus. Quando você aceita Jesus, você aceita a palavra. Quando você não rejeita Cristo, você está aceitando a palavra de Deus. Agora os homens rejeitam a Cristo porque rejeitam a palavra. Rejeitam a Jesus porque rejeitam o Verbo, rejeitam a verdade, porque não aceitam o caminho da verdade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja que a última cortina, ela revela então a natureza dos seres angelicais que servem junto ao trono de Deus, feita de linho branco com bordados das figuras de querubins. Assim o tabernáculo, ele tipificava a morada de Deus. E as características redentoras e salvíficas expressas na obra expiatória de Jesus Cristo. Só para relembrar, nós queremos aqui memorizar isso e precisamos, as características redentoras de Cristo: propiciação, redenção, regeneração e justificação. Depois ainda há santificação e glorificação. Mas as características redentoras de Cristo na propiciação consiste no ato sacrificial de um animal para aplacar a ira de Deus pelo pecador. Então, na propiciação, lá no tabernáculo, eles traziam um animal e naquele animal era transferido o pecado do homem. Naquele animal era transferido todas as suas culpas e as suas transgressões. E a ira de Deus era aplacada, ou seja, a ira de Deus não vinha mais sobre aquele homem, porque o animal se tornava maldito. Ele era imolado e depois queimado. O ofertante que trazia o animal, ele confessava para o sacerdote o seu pecado. E o sacerdote conversava com Deus, falava com Deus, confessava o pecado do ofertante com a mão na cabeça do animal. Então o pecado do pecador era transferido para o animal, que depois era imolado e queimado, e a ira de Deus então era aplacada, ou seja, ela não vinha mais sobre aquele homem. O homem saía feliz, saía alegre, mas o animal morria pelo pecado do homem. Jesus Cristo, ele fez isso por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Nós estávamos condenados ao inferno. Nós não tínhamos direito da salvação. Nós devíamos para Deus. Mas Jesus Cristo, ele pagou os nossos pecados com a sua vida, com o seu sangue, com o seu sofrimento. Ele rasgou a cédula que nos condenava. Ele rasgou a cédula que nos mandava para o inferno. Jesus Cristo, ele morreu pelo homem de uma vez por todas. E agora o homem é feliz.
Agora o homem é feliz, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Todas as nossas culpas foram crucificadas com Jesus Cristo. Todos os nossos pecados foram crucificados com Cristo. A redenção, ela consiste na libertação através da compra. Ou seja, Jesus Cristo nos comprou com o seu sangue. Jesus Cristo nos comprou com o seu sofrimento. Jesus Cristo nos comprou com a sua vida. Jesus sofreu o nosso sofrimento. Jesus Cristo morreu a nossa morte. Jesus Cristo, ele foi maldito por nós, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e nos deu garantia da salvação. E depois a regeneração. A regeneração ela é feita através do Espírito Santo, que vai agora habitar na vida do homem, quando este então, arrependido, confessa seus pecados. Jesus Cristo compra e o Espírito Santo habita na sua vida, trabalha na sua vida, regenera na vida dele, faz dele uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele é regenerado e então ele é justificado. A justificação consiste na remoção da condenação. Quando nós estudamos sobre a pia, nós vimos que os sacerdotes, antes de entrar no tabernáculo, eles precisavam lavar as mãos e os pés. Se eles não lavassem as mãos e os pés e entrassem no tabernáculo, eles eram mortos. Então era necessário que se lavassem as mãos e os pés. E nós vemos ali a justificação. 1 Coríntios 6:11, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então não há justificação sem regeneração. O homem é justificado, mas ele precisa ser regenerado, e a ira de Deus sobre ele não há mais, porque agora ele tem Jesus na vida, porque Jesus o comprou. Por isso que é necessário que o homem se arrependa, que o homem receba Jesus Cristo na sua vida. Falando mais sobre os querubins, que era a imagem, os querubins eles eram vistos desenhados nas cortinas, tanto exteriores como interiores, mas mais interiores porque embelezava o tabernáculo. Também os querubins estavam no propiciatório, a tampa que fechava a arca da aliança, estava lá os querubins. E os querubins parecem ser de uma classe elevada de anjos, relacionado com os propósitos retributivos e redentores de Deus para com o homem. Êxodo capítulo 25, versículo de número 22 diz: e ali virei a ti, e de cima do propiciatório. Portanto, os querubins estavam em cima do propiciatório, que era a tampa da arca da aliança. Veja bem, de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo a respeito de tudo que eu te ordenar no tocante aos filhos de Israel. Então veja aí a proximidade dos querubins diante de Deus. Eles são descritos como tendo rostos de leão, rostos de homem, rostos de boi e rosto de águia. Isso sugere que representa então perfeitas criaturas, porque aparece aí a força do leão, a inteligência do homem, a rapidez da águia e o serviço conforme aquele que presta um boi. Se você ler Ezequiel capítulo 1 e também o capítulo de número 10, você vai poder entender melhor sobre essa simbologia dos querubins.
Essa composição de formas e sua aproximação de Deus asseguram que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção humana. Romanos capítulo 1, capítulo 8, versículos 21 e 22 diz que a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Continua dizendo, porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. Então é preciso considerar e dar importância ao texto narrativo das cortinas do tabernáculo para valorizar sua tipologia e espiritualidade. Não só considerar esse texto, mas considerar todos os escritos da Bíblia Sagrada. É necessário, se está escrito na Bíblia, nós devemos considerar aquilo, porque é de importância. Se está na Bíblia Sagrada, é porque tem importância. Se não tivesse nenhuma importância, não estava lá escrito. Se Deus deixou escrito, é porque tem importância. E nós devemos dar importância e valorizar o texto que fala das cortinas, das cobertas, a sua tipologia e espiritualidade. Ignorar qualquer texto da Bíblia, não é só esse texto, mas quando o homem ignora qualquer texto da Bíblia Sagrada, é o mesmo que ele estivesse desprezando aquilo que Deus disse. Então, cada detalhe das peças fabricadas no tabernáculo servia de ensino das coisas espirituais. Todos os materiais usados na construção do tabernáculo remontam uma tipologia singular com relação à pessoa e à obra de Cristo Jesus. O pátio do tabernáculo estava no interior da cerca. O cortinado branco de linho fino torcido, ele separava o local santo de Deus dos pecadores. Somente quando o pecador comparecia para trazer sua oferta pelo seu pecado, ele entrava no pátio santo de Deus, porque do lado de fora ele conseguia ver apenas o teto, a coberta, um pedaço da coberta que cobria o tabernáculo. Ele não via nem todo o tabernáculo. Quando ele entrava com a sua oferta, com o seu animal, com a sua oferta para oferecer ali no altar de holocausto, então ele podia ver o tabernáculo, mas apenas por lado de fora. As cortinas faziam separação entre o santo e o profano. O acortinado da cerca e as cortinas do tabernáculo separava os homens por causa do seu pecado. É tanto que para entrar no tabernáculo, toda vez que os sacerdotes entravam no tabernáculo, eles tinham que se lavar na água da pia. A igreja de Cristo, ela não se fecha dentro de uma cerca. Não é como no tabernáculo, mas está sempre pronta para receber todo pecador, mas o pecador arrependido, o pecador quebrantado, arrependido dos seus pecados. E então a igreja, ela está aberta a todo esse pecador arrependido que vem a Cristo e aceita Jesus Cristo como o seu cordeiro expiatório. A imagem do cortinado branco de linho torcido simboliza a pureza de Deus em meio às impurezas deste mundo. Então a imagem do cortinado branco de linho fino torcido simboliza a pureza de Deus em meio às impurezas deste mundo. Nós, a igreja de Jesus, nós estamos em um mundo
dominado por um sistema mundano, um sistema diabólico, um sistema que não é de Deus, mas a igreja está aqui, nós estamos aqui pregando, anunciando as boas novas, ensinando a palavra de Deus, falando de Jesus para as pessoas. A igreja de Jesus testemunha de Jesus em meio a um mundo pecador, em meio a um sistema profano, em meio a um sistema que quer atrair a cada dia mais homens e levá-los para o inferno. O Deus deste século, que é Satanás, continua a enganar as pessoas, continua a levar as pessoas para a condenação eterna. Então veja bem que era o símbolo, as cortinas do tabernáculo, era símbolo da santidade, o linho fino, branco, era símbolo da santidade e da pureza de Jesus, pois como homem ele não havia defeito, não havia defeito em Cristo, não havia mancha em Cristo. Certa feita Jesus disse aos seus opositores: quem dentre vós me convence de pecado? João 8:44. A igreja da antiga aliança era fechada. A igreja da antiga aliança era individualista, era exclusivista. A igreja de Jesus não, recebe todos que arrependidos vêm até a ele, pedindo compaixão, pedindo misericórdia, pedindo perdão pelos seus pecados. Veja que o publicano pecador, quando orava a Deus, ele conseguiu ver dentro de si a sua condição pecadora. Ele conseguiu enxergar que ele estava em uma vida pecaminosa. Ele estava conscientizado de que ele era um pecador e precisava de perdão, de que ele era um pecador e precisava de compaixão. Ele era um pecador e precisava de misericórdia. E ele orava dizendo: tem compaixão de mim, pecador. Mas veja que o fariseu, que fazia parte de uma igreja exclusivista, que fazia parte de uma igreja fechada, que fazia parte de uma igreja individualista, a oração dele não era essa de misericórdia e compaixão, mas era uma oração de acusação. Hoje também existem igrejas que acusam outros crentes assim. Eu não faço, ele faz. Eu não tenho, ele tem. Eu não sou, ele é. Assim orava o fariseu. Então, ainda hoje existe essas igrejas fechadas, essas igrejas individualistas, essas igrejas exclusivistas que criticam aqueles que recebem o pecador arrependido. Todos os que são regenerados pela palavra de Deus a serviço do Espírito Santo, eles são justificados pelo Pai Eterno, porque são regenerados. E eles conseguiram essa regeneração, essa mudança de vida. Por quê? Porque eles se arrependeram dos seus pecados. Santidade é a separação do pecado e a dedicação exclusiva a Deus. Quando você se separa do pecado e se dedica a Deus, você está vivendo uma vida de santidade. As cortinas da cerca do pátio e tudo dentro do pátio revela a santidade. Agora, tudo que estava dentro do tabernáculo havia ainda uma santidade maior. Era uma santidade mais avançada. É tanto que não era todos que ali entravam. No Antigo Testamento, nem todos que entravam no átrio podiam entrar no tabernáculo.
No tabernáculo entrava apenas os sacerdotes. Mas o que Jesus fez? Rasgou todas essas cortinas. Rasgou o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E agora os homens, com arrependimento, o coração quebrantado, eles podem entrar na presença de Deus. Mas eu quero te dar um conselho. Não fique apenas no lugar santo. No lugar santo também tem beleza. No lugar santo tem alegria. No lugar santo tem paz. No lugar santo tem o candelabro. No lugar santo tem a mesa da proposição. No lugar santo tem o altar de incenso. No lugar santo tem também as imagens, ou seja, as figuras desenhadas dos querubins, das cortinas que embelezavam o tabernáculo interno. No lugar santo tem beleza, tem alegria, tem graça, tem amor, mas não fique só no lugar santo. Entre no lugar santíssimo, ou seja, se aproxime mais de Deus, porque era no lugar santíssimo onde a glória de Deus se manifestava. Era no lugar santíssimo onde Deus se manifestava. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quanto mais o homem se aproxima de Deus, quanto mais o homem chega perto de Deus, a glória de Deus é sobre a sua vida. Não fique no lugar santo, entre no lugar santíssimo e seja batizado com o Espírito Santo. Receba dons espirituais no lugar santíssimo. Receba a graça de Deus. Receba a unção do Espírito no lugar santíssimo. Ou seja, se aproxime mais de Deus para que as coisas de Deus a cada dia mais se apresentem na sua vida. Não podemos desconsiderar a seriedade do chamado de Deus para viver uma vida santa. Nós precisamos aceitar o chamado de Deus para viver uma vida de santidade, de mais proximidade a Deus. Os tempos atuais nos desafiam a vivermos na presença de Deus e expressar, demonstrar ao mundo a luz e a pureza que há em Cristo Jesus. É através da igreja que Jesus aparece ao mundo. É através da igreja de Jesus, é através desta igreja que o mundo vê Cristo. O mundo vê Jesus. O mundo não lê a Bíblia, mas lê a sua vida. O mundo não vai para a igreja, mas ele pode ver a presença de Deus na sua vida, se você andar em Cristo Jesus em uma vida de santidade. A pureza e a luz de Cristo precisa ser manifesta na igreja, porque Jesus disse que a igreja teria que ser luz nesta terra. A consciência de viver uma vida de santidade bíblica propõe-nos viver na contramão do mundo. 1 de João 2,15, é o que eu dizia agora há pouco. Não ameis o mundo, porque o mundo tem um sistema diabólico. Então não ameis o mundo. O mundo ama o mundo. Ou seja, as pessoas que são atraídas pelas coisas deste mundo, amam as coisas deste mundo, mas a igreja não. Nós não somos daqui, nós estamos peregrinando nesta terra, só por algum tempo, mas a nossa vida não é aqui, a nossa vida é eterna, a nossa vida está com o Senhor Jesus. A nossa vida não é aqui, aqui nós passamos um tempo. Então, por que nos apegarmos às coisas deste mundo? Por que amar este mundo? Por que entregar o nosso coração para este mundo, se aqui não é o nosso lugar, está no céu?
Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses 3:20, ele disse que a nossa cidade está no céu, de onde vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ainda em Atos capítulo 14, versículo 22, se eu não me engano aqui na memória, Paulo diz que por muitas tribulações nos convém entrar no reino dos céus. Então nós precisamos nos desapegarmos a cada dia deste mundo, porque este mundo não nos pertence. Nós não somos daqui, nós somos do céu e vivemos aqui, mas aguardamos a qualquer momento ir para a nossa nova morada, o céu de luz. Por meio das cores usadas no tabernáculo, o povo de Israel percebia o símbolo da manifestação da glória de Deus nos sacrifícios que eram apresentados. As cores imprimiam os desenhos das cortinas, a beleza e a estética a obras feitas. Os desenhos de suas cores apontavam para a obra de Cristo. Havia outras cores, mas as 4 cores estampadas nas cortinas de entrada apontavam para Jesus. O azul, a púrpura e o carmesim e o branco eram as cores que estavam estampadas nas cortinas que davam acesso à porta de entrada do pátio. Era no pátio onde o pecador, através do sacerdote, encontrava-se com Deus quando ele trazia a sua oferta. E cada cor tinha um significado espiritual. Por exemplo, o azul é a cor que aponta para o céu, indicando a origem celestial de Cristo e apontava também para a sua divindade. João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdades, e vimos a sua glória. Aquela glória que, veja que em João 17,5, Jesus vai dizer também: agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33, quando o anjo Gabriel se apresentou a Maria, ele disse: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó e seu reino não terá fim. No milênio, Jesus Cristo governará por 1000 anos este mundo. Será o governo de Deus na terra, através de Jesus, o nosso Senhor. O carmesim é a cor de sangue e projeta o vitupério do Calvário e o triunfo da obra salvífica de Cristo. Efésios 2:13 diz, 2:13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Nós estávamos longe de Deus. O homem que não tem Jesus está longe de Cristo, está longe de Deus. Mas quando ele, arrependido, recebe Jesus na sua vida, pelo sangue de Jesus, ele chega perto de Deus, porque Deus o vê através de Jesus. A cor branca no linho fino, rústico, lembra a humanidade de Jesus e que o sofrimento e seu sofrimento em nosso lugar. Lembra também a pureza de Cristo, a sua justiça e a sua graciosidade. Apocalipse 1:5.
Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Jesus Cristo, ele nos lavou dos nossos pecados, ele nos purificou, ele nos limpou, ele nos comprou com o seu sangue e agora nós podemos glorificá-lo, adorá-lo com uma vida livre, com uma vida liberta do pecado e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, e nós vamos ver agora as cobertas externas. As cobertas externas, elas protegiam o tabernáculo. Nas cobertas externas, nós também temos significado. A palavra de Deus, ela protege a nossa alma da tentação do pecado. Então, como significado das cobertas que protegiam o tabernáculo, nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela protege a nossa alma da tentação do pecado. Por isso é que nós devemos nos encher da palavra de Deus. É por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos guarda, ela nos protege, protege a nossa alma da tentação do pecado. Mas a oração também nos protege. A oração protege a nossa vida espiritual e protege também a nossa vida material e física. Deus envia anjos para nos guardar, mas nós precisamos estar falando com Deus. Nós precisamos estar orando. Quando nós estamos em oração e quando Deus responde às nossas orações, Ele está nos guardando. Os seus anjos, eles são chamados a um serviço pela igreja que está em oração. Então nós somos protegidos também pela oração. A proteção de Deus também é sobre a nossa vida quando nós perdoamos as pessoas. Quando você perdoa porque Deus está na sua vida. Nós perdoamos através de Jesus. O homem que não tem Jesus na vida, o homem que não tem uma comunhão com Deus, ele tem dificuldade em perdoar e muitos nem perdoam. Por quê? Porque falta Jesus, porque falta Deus na sua vida. E quando nós perdoamos, nós temos a proteção de Deus. Quando nós tomamos essa atitude de perdoar aquele que nos ofendem, ou a humildade de pedir perdão por algo que nós fizemos ao nosso irmão, ou perdoarmos alguém que nos prejudicou em alguma coisa, quando nós tomamos essa atitude, tanto de pedir perdão quanto de perdoar, nós temos a proteção de Deus, porque nós estamos fazendo aquilo que Deus também faz, perdoar. Perdoar está no coração de Deus e precisa estar no coração dos seus filhos, precisa estar no coração da igreja. A igreja perdoadora é uma igreja que cresce diariamente, porque é uma igreja que perdoa, onde tem perdão tem Deus. Agora, a maior e mais gloriosa proteção de Deus está em viver uma vida de obediência a Deus. Toda obediência, ela vem acompanhada de proteção. Se você obedece o seu patrão na sua empresa, cumprindo regras e normas, você tem a proteção dele, porque você o obedece. Assim também na igreja, quando você obedece a Deus, você tem a proteção de Deus. Quando você é submisso ao seu pastor, você tem a proteção dele,
porque você é submisso a Ele. Então, meus amados irmãos, a proteção, as cobertas externas protegiam o tabernáculo e nós somos protegidos também por Deus. Quando nós vivemos a sua palavra, quando nós oramos, quando nós perdoamos e quando nós o obedecemos, nós temos a proteção de Deus na nossa vida. Deus abençoe graciosamente a sua vida, Deus abençoe a sua família. E se o Senhor nos permitir, na próxima semana, nós estaremos aqui com mais um estudo da Escola Bíblica Dominical, falando sempre nesse tema tão maravilhoso dos símbolos da obra redentora de Cristo no tabernáculo. Deus te abençoe em nome de Jesus.